Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui em que a gente vai mergulhar nessa maldita TRI. Alguns falam ATRI, outros OTRI. Eu prefiro o ATRI porque é a teoria de resposta ao item, que é o cálculo, né? A equação, na verdade não é a equação, mas os parâmetros, os diferentes parâmetros que definem a tua pontuação no Enem, o nível de dificuldade de cada uma das questões e também qual é a pontuação que tu vai ter no Enem de acordo com o número de acertos. O que eu percebo por aí é que existem duas colunas máximas da opinião, né? Como disse o Brás Cubas em suas memórias póstumas, né? Que é de um lado a galera odiando a TRI, dizendo que é um horror, que não faz sentido, que é um caos, xinga governo, xinga TRI, xinga presidente da República, xinga tudo. E de um outro lado tem um discurso assim que é nós fazemos simulados conforme a TRI. E tipo assim, né? Não é assim, cara, não é tão simples. Eu não estou dizendo que ninguém possa conseguir. Eu não conheço todas as pessoas do Brasil envolvidas com o Enem, mas é muito complexo. Quem realmente entende a TRI vai te dizer uma coisa muito parecida com o que eu estou te falando, que é assim: olha, nós fazemos algo parecido. Os parâmetros são mais ou menos esses, até pelo que se sabe até então, né? Então, geralmente quem entende a TRI traz informações de fato relevantes de acordo com os dados oficiais, vai te dizer algo parecido com o que eu vou te falar agora, que é muito importante, exige maturidade, que tu entenda que é. Eu estou há anos estudando esse sistema com vários colegas e agora eu estou começando a entender de maneira mais complexa e vou te explicar da melhor forma possível para que tu entenda a tua vida, no fim das contas, porque esse cálculo é diferente do cálculo utilizado em vestibulares tradicionais e define a tua vida. Tu vai fazer o Enem, talvez tu já fez o Enem e tu não entende bem como é que é esse negócio de pessoas que acertam a mesma quantidade de acertos terem notas tão diferentes. Ou como é que uma pessoa que acerta menos questões vai lá e tem mais pontos do que outra que acertou mais questões? Como é que isso é possível? Na nossa cabeça de vestibulando tradicional, isso meio que entra atravessado. As pessoas até sabem, né? Bom, a gente sabe que lá no Enem o número de acertos não define a minha nota, não importa só quantas eu acerto, mas sim quais. Existe mais ou menos uma divulgação dessa informação, e também se sabe que tem que acertar as fáceis e as médias, né? As fáceis e as médias para a gente ter a maior pontuação possível dentro da nossa faixa de acertos, mas não se sabe bem quais são as questões fáceis e médias. Na verdade, até já fica aqui o meu convite para tu ir lá no meu Instagram. Eu tenho divulgado tabelas que mostram a ordem exata das questões, de acordo com os dados oficiais. Inclusive, esse vídeo aqui tem a ver com essa atualização dos dados oficiais agora em 2022. O INEP teve que atualizar os dados e fez uma nova divulgação dos microdados, e com essa nova divulgação, novas informações vieram à tona, ficaram mais explícitas, não é simples de lidar com elas, eu não lido sozinho com elas, e com essas novas informações a gente consegue ver o exato nível de dificuldade das 45 questões das provas, né? Eu tenho divulgado de linguagens, afinal sou professor de linguagens, está lá no meu Instagram, e se tu está cadastrado em algum dos meus conteúdos gratuitos, inclusive eu já te mandei por e-mail também. Então, além do nível de dificuldade, eu fiz esse vídeo aqui especialmente para falar sobre como é que é definido esse negócio. Porque é fundamental tu entender, quando a gente entende alguma coisa, a gente vê sentido, a gente se conecta, a gente não só esbraveja. Entendimento traz calma, desentendimento traz agonia. E aí, eu diria assim, numa estatística, segundo o IBGE, 93,4% dos candidatos inscritos no Enem não só sofrem com o TRI, com a TRI, né? Só sofrem porque não entendem, eles não entendem do que se trata, eles fica aquela sensação assim de, não, eu vou fazer o Enem, por mais que eu acerte lá 42, eu vou errar uma que vai botar a minha nota abaixo. Não é assim, não é num caos, entendeu? Se a TRI não é maldosa, ela vai vir e vai roubar a tua vaga, porque
uma questão lá que tu achou difícil, na verdade era fácil. As coisas não são subjetivas, elas têm que ser entendidas. E é muito complexo. É muito complexo. Não? A ideia aqui não é tu te tornar uma pessoa especialista em TRI, mas tu entender essa nota que vai definir teu futuro. Esse cálculo que vai definir tua nota, que vai definir teu futuro. Né? E ir para o Enem com um pouco mais de consciência, ter um pensamento um pouco mais estratégico e fugir dessa manada que só esbraveja, né? Ou esbraveja de um lado, ou nós sabemos a TRI, sabemos, mas como é que é? Mostra então, né? Se sabe, né? Nosso simulado é conforme a TRI. Ora, pergunta então para essas pessoas como é que é a TRI, né? E estou aqui então me expondo para explicar, e obviamente outra coisa importante é, daqui 1 ano, eu vou saber muito mais sobre a TRI do que eu sei agora, porque é um processo complexo, eu estou em intensa aprendizagem o tempo todo, né? Essa é a beleza de estar estudando. Então, muito bem. Eu até vou abrir aqui contigo, vou compartilhar uma tela num documento Word, tá? Para te explicar os parâmetros, né? E depois eu vou querer que tu me diga se ficou claro ou não. Eu não cheguei a essas informações sozinho. O professor Guilherme Panda, professor de matemática, com quem eu trabalho há muito tempo, é meu amigo e meu colega há muitos anos, ele que vai me mostrando esses dados, eu vou tirando dúvidas, porque ele é o cara que, pelo menos que eu conheço, né, o meu, como é que eu vou dizer, o meu matemático de contato mais pessoal, ele é que vai lá nos microdados, porque são dados muito difíceis de trabalhar, são dados públicos, mas é difícil trabalhar, porque o INEP divulga informações de tudo o que é tipo, né? Antes da atualização que houve agora em 2022, havia informações sobre número de televisões que tem na casa do candidato, por exemplo, entendeu? Se os pais dos candidatos têm ou não ensino médio completo, ensino superior completo, pós-graduação. E justamente foi essa atualização. Eram informações tão específicas que permitia identificar quem era a pessoa, né? E aí, por uma atualização na lei na proteção de dados, houve essa atualização, né, do que está sendo divulgado. Então olha o tamanho, qual é o tamanho desse arquivo que pega 3, 4, 5 milhões de pessoas e traz esse grau de informações. Quantas questões a pessoa acertou, quais ela acertou, né? Quais questões têm um nível de dificuldade. Assim, ó, é muito complexo. Então, o Panda é que lida com esses microdados, ele consegue transformar isso em planilhas Excel, e eu pego essas planilhas e conversando com ele, a gente vai entendendo as planilhas e transformando em tabelas, por exemplo, que eu divulgo no Instagram, que eu mando por e-mail para quem me acompanha, e informações que eu vou compartilhar contigo aqui. Vamos lá, então. É complexo, não quero que tu perca mais tempo estudando a TRI do que estudando para o Enem, para as questões, para acertar questões, é óbvio, mas esse vídeo eu acho que é importante, tem um papel estratégico, ele é um pilar aí, sem a gente realmente entender a TRI. Eu sou muito defensor de uma caminhada que a gente saiba o que está fazendo, entendeu? Porque daí a gente consegue caminhar muito. A gente resiste às dificuldades do caminho, a gente resiste às vontades que vão surgir de desistir, de parar, porque quando a gente está caminhando achando que a TRI é a nossa inimiga, que é tudo aleatório, que as questões fáceis e difíceis é algo subjetivo, esse tipo de caminhada em que parece que está todo mundo contra ti, tudo é contra ti, o Enem é contra ti, a TRI é contra ti. Na primeira vontade de desistir, tu desiste, entendeu? Então quer saber, ó, né? E desistir não é só abandonar o Enem e não fazer, daqui a pouco, quer saber, aí fica uma semana sem estudar. E fica, né, no momento que tu tá mais sensível emocionalmente, tu já para. Agora, se tu tem, não, peraí, beleza, eu recebo a minha vontade de desistir, eu entendo o meu cansaço, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu entendi a TRI, eu estou tendo alguma evolução. Tudo bem, hoje eu não vou estudar tantas horas quanto eu planejei, mas vou estudar um pouquinho. E amanhã eu retomo. Tá percebendo? A tua caminhada é longa. E quanto mais informação e conhecimento de qualidade, não só assim incentivos, né? Assim, tipo, estude, vá lá, você consegue. Não, eu estou te trazendo algo que realmente, se for compreendido, pode impactar a tua mentalidade lá dentro, né?
Pelo menos eu acho, né? Se eu tiver errado aí, tu pode até me dizer. Muito bem, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o documento Word, porque eu preciso escrever para ti quais são os parâmetros que definem, a dificuldade, o que faz uma questão ser colocada como fácil, média ou difícil. No fim das contas, o que o sistema quer? Quer saber o quanto tu sabe, o quanto tu dominou as habilidades. Entendeu? O quanto uma questão é capaz de medir a tua habilidade empenhada ali naquela questão específica, dependendo da área específica que a questão vai te cobrar. É basicamente isso. É um sistema que quer medir conhecimento. E conhecimento é uma grandeza, vamos dizer assim, qualitativa, não quantitativa. Claro que a ideia, né, a gente acaba transformando num número que é quantitativo, mas essa transformação é complexa. Diferente, por exemplo, eu vou falar do vestibular que eu mais conheço, o vestibular tradicional que eu mais conheço, que é o da Federal do Rio Grande do Sul. Na Federal do Rio Grande do Sul, os parâmetros para diferenciar um candidato de outro é só a quantidade de acertos, basicamente. Existe ali alguns conceitos de média e desvio, mas é basicamente assim, a média é X, quanto mais acertos acima de X, mais pontos, quanto mais acertos abaixo de X, né, menos pontos. Então, tipo, no vestibular tradicional, pelo menos estou falando do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, a média está aqui. Se eu acertei aqui, eu estou abaixo da média. Se eu acertei aqui, eu estou acima da média. Mas eles não conseguem medir, por exemplo, a probabilidade de ter chutado uma questão. Aí tu vai dizer, mas a TRI não tem como fazer isso. Tem. Mas então quer dizer que eles leram o meu pensamento. Não, é estatístico, é uma prova feita. Claro, talvez a TRI consiga funcionar bem, porque ela é feita para milhões de pessoas, né? Nenhum vestibular tradicional do Brasil é feito por milhões de pessoas, apenas por milhares, dezenas de milhares no máximo, né? Não chega nem a centena de milhares. Eu não conheço um vestibular, posso estar enganado, mas o vestibular, por exemplo, da Federal do Rio Grande do Sul, que é o que eu conheço, ele é feito aí por 20 e poucas mil pessoas, pelo menos atualmente, né? Não conheço um que tenha mais de 100 mil pessoas, né, inscritas anualmente. Então, como é muita gente, dá para tu reconhecer padrões nas questões, né, e até dizer, olha, essa questão aqui. Então, assim, basicamente, esse é o rolê, então, isso é importante, né? Isso é uma coisa até que tu poderia anotar aí. A TRI tenta medir o meu conhecimento. Não tenta só medir quantas eu acertei. Então, quando uma pessoa acerta 30 questões e ela pontuou mais do que outra que acertou 35, o que tu precisa entender, e isso vai doer no ego, é a TRI está dizendo, essa pessoa que acertou 30 questões domina mais os assuntos do que a que acertou 35. Porque tem mais coerência no que ela fez. Ela realmente fez a prova. Ela realmente, as questões a que ela se dedicou, na verdade, ela se dedicou a toda a prova, vamos dizer assim, por isso que é importante fazer toda a prova e pular as difíceis, né? Ela realmente dominou aquilo ali. E a que acertou 35, daqui a pouco teve um fator de chute maior. Tem um índice, por exemplo, eu vou te mostrar aqui, tem um índice que mede a probabilidade da pessoa ter chutado a questão. E quanto mais ela acaba caindo nas questões assim, que ela fez por fazer, ela menor a pontuação dela. Por isso que a pior coisa, pior para destruir o teu tri é assim, eu não tive tempo de fazer e eu marquei 10 questões na grade. A TRI percebe isso, porque ela consegue ver que as que tu marcou dentro da questão, dentro do texto, considerando que a questão foi pré-testada, dá para ver que tu chutou. E quando a TRI identifica que teve várias questões assim, aí baixa muito, entendeu? Porque daí dá para ver que é tudo aleatório. Por isso que não faz sentido esse negócio de, se tu marcou muita D, marca agora a letra C. Ou chuta tudo na mesma. Tipo assim, não faz nenhum sentido. O que faz sentido no vestibular tradicional não faz sentido na TRI. É uma prova que tu tem que fazer inteira. Mas não dá tempo. Não dá tempo porque não te treinaram direito.
Não te treinaram para tri, não te treinaram para as questões, nem para entender o padrão, ficam te passando lista de conteúdos que mais caem e não habilidades. Enfim, já estou misturando os assuntos aqui. Se você tiver interesse em entender melhor a prova de linguagem, está cheio de vídeo aqui no meu canal. Muito bem, sem mais enrolação para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, mas existem parâmetros que definem qual é a tri da questão, vamos dizer, tá? Então, vamos lá, vou botar uma pergunta aqui, né? O que define o nível de dificuldade da questão, de uma questão? O que define o nível de dificuldade de uma questão. São três parâmetros, tá? São três parâmetros. Deixa eu botar aqui bonitinho, vamos ver. O primeiro, tá? O primeiro é o índice de discriminalidade. Que é mais ou menos discriminalidade, tá certo? Escrevi direitinho, o Word que não tá manjando aí das palavras, né? O que ele tá propondo aqui para colocar no lugar? Nada, né? O que é o índice de discriminalidade? É o quão sensível a questão é para diferenciar quem sabe pouco de quem sabe muito. Então, mais ou menos assim, uma determinada questão lá, tem 20% de acerto, tá? Então, quer dizer que 20% dos candidatos acertou. E a TRI consegue medir quem são, e isso aqui para mim foi uma virada de chave que eu levei muito tempo para entender, mas o sistema consegue não só ver que de cada 100 pessoas, 20 acerta. Isso é um dado também que é revelado, percentual de acerto. Só que esse dado sozinho não define a dificuldade. Por quê? Porque quem são esses 20%? Que nível de proficiência tem esses 20%? São pessoas aleatórias? Dentro desses 20% que acertaram as questões, a gente vê uma quantidade significativa de gente que foi muito mal, que foi mais ou menos, que foi muito bem? Então, isso isso interfere no índice de discriminalidade. Agora, pensa comigo. Tem uma questão lá que tem 20% de acerto. 20% é um percentual baixo, pouca gente acertou a questão. Mas existe um volume muito grande de pessoas de alta proficiência que acertaram essa questão. Então, a cada 100 pessoas, 20 acertaram uma questão, mas essas 20 são pessoas que tiraram 740 ou mais em linguagens. Todas elas, ou uma quantidade significativa delas. Então, isso interfere no índice de discriminalidade, porque o TRI entende assim, essa questão é muito boa para me mostrar quem é bom. Porque tem um volume grande, quem está acertando, a maioria. Por isso que aqui a gente tem que lidar com essa ideia de probabilidade. Existe uma probabilidade muito grande de ter acertado essa questão mesmo quem é bom. Por isso que se uma pessoa, sei lá, que acertou 15 questões de linguagens, acertou essa, isso é incoerente estatisticamente. Quando eu pego todos os deveres, essa pessoa acertou porque... Então, dentro de um grupo de 100 pessoas, 20 acertaram a questão, 19 são craques e um perdido louco ali. Esse perdido chutou. Tá me entendendo? Tá me entendendo como o bagulho é complexo? E é muito importante aqui, se tu tá compreendendo, isso vai te dar mais confiança na caminhada. É muito complexo. Então, tem um parâmetro, que é o índice de discriminalidade. Isso é um parâmetro. Então, ó, vai juntando os dados. Percentual de acerto. Isso é um parâmetro também, né? A gente poderia colocar aqui percentual de acerto, mas nada disso define sozinho. Percentual de acerto, que é né, a quantidade, né, o percentual dos candidatos que acertaram a questão. Só que a TRI, como eu te falei, não define só o percentual de acerto, mas quem são essas pessoas? Isso aqui é uma virada. Beleza. Além do índice de discriminalidade, nós também temos o coeficiente de acerto aleatório. Olha isso, cara. Que é o quanto a questão consegue medir se
a pessoa chutou. Então, o quanto o acerto dessa pessoa foi aleatório ou não. Se ela fez chutando ou não. Então, por exemplo, isso acontece com questões que têm alternativas muito absurdas. Entendeu? Muito absurdas, né? Sei lá, uma questão sobre, não sei, função social de um poema e tem uma alternativa lá falando que a função social de um poema é dar instruções de trânsito. Claro, estou pegando um exemplo bizarro, mas um exemplo em matemática, por exemplo, esse foi o exemplo que o Panda me passou até. Numa questão, por exemplo, sobre escala, tem lá uma alternativa, e aí tem que dizer mais ou menos o tamanho de um carro, e tem lá uma alternativa que diz 3.000 metros. Ou seja, mesmo que a pessoa não saiba a escala, ela se lê a questão, se ela lê a questão, ela vai conseguir descartar essa alternativa, porque é absurdo a gente cogitar que um carro tenha 3.000 metros. Então, esse tipo de a composição da questão e a relação entre as alternativas, se são alternativas bastante discrepantes, né, que fica muito diferente a certa das erradas, ou não, a certa e as erradas estão todas parecidas, isso vai interferindo no coeficiente de acerto aleatório, que vai conseguindo mostrar o quanto a pessoa acertou a questão por proficiência ou por aleatoriedade. Percebe? Então, olha a complexidade dos parâmetros aqui que vão nos levar ao parâmetro mais importante, né, o que é fruto disso tudo, que é o que se chama de nível de proficiência. Isso aqui é a tri da questão, sacou? Isso aqui seria fruto de todos esses parâmetros que eu estou te explicando e talvez até de alguns outros que eu nem saiba explicar, que a gente não tenha entendido ainda nesse momento. Talvez no futuro eu faça um vídeo mais completo ainda, dando mais exemplos, explicando melhor. Mas eu acho importante que aqui já tem algo diferente, né, do que se fala na maioria dos casos, pelo menos na minha opinião. Então, o nível de proficiência é basicamente assim, o nível de proficiência está próximo do grupo de alunos que tem 50% de chance de acertar aquela questão. O grupo de candidatos que tem 50% de chance de acertar a questão. Presta atenção que isso aqui também foi uma virada de chave para mim, espero que te ajude. Então, o negócio é o seguinte, tem uma questão lá que quem está na faixa, por exemplo, dos 400 pontos em linguagens, tem 10% de chance de acertar aquela questão. Então, por exemplo, a cada 100 pessoas, então vamos lá, eu pego 100 pessoas que estão na faixa dos 400 pontos. A cada 100 pessoas nessa faixa de pontuação, só 10 acertam. Então, 10% de chance de acertar se a pessoa está nessa faixa. Quando eu vou para o grupo de pessoas que está na faixa dos 500 pontos, já aumenta. Aquela questão que era acertada por 10% do grupo de pessoas na faixa de 400 pontos, no grupo de faixa de 500 pontos, agora tem 30% de chance de acertar. Quando eu subo para 600 pontos, ou seja, dentro do grupo de pessoas, olha só, a Tri consegue fazer essas camadas e pegar o grupo de pessoas que ficou na faixa dos 400 pontos, o grupo de pessoas que ficou na faixa do 500 e vai vendo que questões eles tenderam a acertar. E, portanto, vai conseguindo medir o percentual de acerto em cada questão. Então, quando eu vou subindo numa questão, por exemplo, que tem baixíssimo percentual de acerto, chance de acertar quem está numa pontuação baixa,
Se eu tenho 400 pontos, eu tenho 10% de chance de acertar aquela questão. Se eu tenho 500 pontos, 30%. Se eu tenho 650 pontos, eu tenho 40% de chance de acertar. Se eu estou acima dos 700 pontos, eu tenho 50% de chance de acertar. E é esse parâmetro que vai definir a tri da questão. Então, quando eu analiso o grupo de pessoas que tirou 700 pontos ou um pouquinho mais em linguagens, de cada 100 pessoas desse grupo, 50 acertaram essa questão. Esse é o tri da questão. Atenção aqui, se a pontuação média do grupo que tem 50% de chance de acertar é o exato tri da questão, a gente não sabe dizer ainda, nem eu, nem o Panda. Nem eu, nem o Panda. A gente ainda está lendo, ele especialmente está lendo os dados, porque tem que ter conhecimento matemático e tem que saber manipular dados para conseguir isso, que eu acho engraçado, galera. Onde é que eu acho no Google isso aí? Cara, tu não está entendendo o nível de complexidade das coisas. Eu estou explicando da maneira mais simples possível algo que é muito difícil, tá certo? Então, é isso que faz a questão ter uma determinada, porque ela mede a proficiência, entendeu? Ela mede, por isso que é, por exemplo, incoerente uma pessoa que está na faixa de 400 pontos acertar determinadas questões, não importa quantas, importa que ela está sendo incoerente, está incoerente. Porque dentro do grupo que ela está, ela, na verdade, deveria estar acertando questões mais básicas para daí subir. Por isso que a gente precisa estudar a prova, estudar o edital oficial, as habilidades. Agora eu estou botando no meu Instagram e quero colocar de cada vez mais áreas, né, de outras matérias. Está ali, está exposto quais são as 15 questões fáceis de tal ano. Vamos tentar começar a reconhecer um padrão. Não é algo subjetivo. A TRI não é usada só no Enem, isso é uma coisa importante também. Existem outros sistemas internacionais que usam a TRI para definir, para medir o nível de proficiência dos candidatos e diferenciá-los. Né? Então, enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito mais longo, já está longo o suficiente, mas eu quero saber se tu sai daqui com um pouquinho mais de então o negócio é bom, funciona. Mas é claro, entendeu? É claro. De novo, falei isso em algum outro vídeo meu, mas que arrogância que a gente tem. O Enem é reconhecido internacionalmente, a TRI é usada internacionalmente, mas eu sou um especialista e vou dizer que não faz sentido, é tudo uma... Né, para não botar um palavrão aí no vídeo público, né? Como assim, cara? Só faltou o pi, né? Como assim? Vamos baixar o ego, estudar, ver, entender, ouvir quem é que está falando com seriedade sobre o assunto, né? Então, não é um caos. Não é um caos, né? Não é um caos. É complexo, é difícil. Eu entendo a angústia e estou aqui tentando trazer um pouco de orientação. Então, tu imagina agora, olha só, dentro de tudo que eu expliquei, como é que uma pessoa faz um simulado conforme a TRI? Como é que é isso? Porque, uma coisa que eu não comentei, as questões quando chegam no Enem, na sua maioria, passam por um pré-teste. Então, a questão é feita lá por milhares de pessoas que não sabem o gabarito. Por isso que essas pessoas que acabam fazendo essa questão, as pessoas que estão no colégio, no ensino médio, fazem a questão, mas não sabem qual é a resposta. Então, elas podem encontrar essa questão de novo no Enem e não está garantido que ela vai acertar, porque ela nem sabe qual é o gabarito, né? Então, as questões são pré-testadas, é analisado estatisticamente o funcionamento ali dos alunos e aí essa questão vai para o Enem. Como é que alguém faz isso num simulado? Bom, pode pegar o próprio desempenho dos alunos no simulado. Ok, beleza, dá para fazer. Tem algumas questões que não são pré-testadas e com os dados do Enem é feito essa régua, né, de pontuação. Tudo bem, mas os simulados, então, eles medem o coeficiente de acerto aleatório, índice de discriminalidade, percentual de acerto. Cara,
É muito difícil fazer isso, entendeu? Tanto que quem, por exemplo, um professor que eu respeito muito, não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente, enfim, troca figurinha, troca ideia, aprendo muito com ele. Professor Fredão, reconhecido em matemática, né? Muito, ele, enfim, é chamado para dar entrevista sobre a TRI. O que a gente vê ele falando nos simulados dele? Olha, a gente está fazendo algo próximo da TRI. Olha só o que é uma pessoa que tem responsabilidade e conhecimento. É algo próximo àquilo que a gente faz. Então, como ele entende profundamente a manipulação dos dados, ele consegue calcular ali no desempenho dos alunos e tal o rolê. Mas é próximo, ele fala que é próximo. Olha que maravilha. Né? Uma coisa legal de falar é que quando uma questão, por exemplo, é muito estranha, por exemplo, no Enem 2019, teve uma questão de linguagens que o sistema descartou, ela não foi anulada pelo INEP, mas o sistema não levou em conta. Era uma questão que, entre vários problemas, tinha 7% de acerto. Então, olha que loucura. Se é uma questão que é muito difícil e a galera vai chutar, né? Por exemplo, a pessoa leu a questão, não entendeu nada e chutou. Tu concorda que ela tem 20% de chance de acertar, né? São 5 alternativas. Então, se é uma questão muito difícil e a galera tem que resolver no chute pela dificuldade da questão, o sistema é normal, é razoável que essa questão tenha em torno de 20% de acerto. E daí a gente vai ver mais ou menos a proficiência de quem acertou e vai dizer se essa questão é boa ou não, né? Para diferenciar. Era uma questão de linguagens que tinha 7% de acerto, ou seja, não é que as pessoas não entenderam a questão, é que a questão estava mal feita. Então o sistema descartou, ou seja, acertar ou errar aquela questão desgraçada, que era uma questão desgraçada, de um texto literário que começava com inverno, inverno, inverno. E o gabarito era terrível também. Curiosamente, eu acertei essa questão, mas realmente, quando eu disse, olha, eu acho que é essa alternativa aqui, mas eu não tinha nenhuma certeza do que eu estava falando. Mas não fazia diferença, entendeu? Então, uma pessoa que acertou as 45 de linguagens, ou outra que acertou 44 e errou só aquela, tem a mesma pontuação, tem o mesmo nível de proficiência. Tá me entendendo? É isso, cara. É isso. Eu, obviamente, não estou dizendo que não existem problemas a serem pensados no Enem, nas diferenças de pontuação, por exemplo, de quem faz o Enem impresso para quem faz o Enem digital. Ok, entendeu? Óbvio, não é. A gente não precisa sair do Enem é terrível para o Enem é perfeito. O Enem é mais uma coisa feita por seres humanos que tem qualidades e defeitos, mas tem lógica, entendeu? Tem lógica. Né? E espero que esse vídeo aqui te ajude. Espero que tu possa acompanhar meu Instagram, porque lá eu estou colocando cada vez mais tabelas sobre. Não é sobre, é com dados oficiais com o exato nível de dificuldade das questões. Dá muito trabalho fazer, porque, enfim, é muito, muito específico. Quero realmente orientar as pessoas a encontrar quais questões são fáceis, médias e difíceis. E está aqui esse vídeo. Conto com a tua contribuição. Se te ajudou, compartilha, entendeu? Compartilha. Manda para mais gente, sabe? As pessoas estão aí vagando sem entender a TRI. Tá certo? Um forte abraço e nos vemos aí nas próximas aulas.